Vamos para a parte 2 aqui, vou falar o porquê que a maior parte dos traders quebra, né? Eles vivem num ciclo de frustração. Compra curso, aplica mal, é aquela história da academia que eu falei, né? O cara às vezes aprende um negócio que funciona, mas ele aplica errado, aí ele desiste, troca de estratégia e se frustra de novo. Fica pulando de galho em galho. Eu também fiz isso, né? Então, as pessoas acham que, pô, eu preciso acertar mais, eu tenho que ter uma taxa de acerto muito alta, eu preciso ficar operando o dia inteiro para ganhar tempo de tela. Na minha época que eu comecei, muita gente falava isso, você tem que ter tempo de tela. Então eu achava que eu tinha que ficar na frente da tela o tempo todo, né? E aí, pô, toda aquela liberdade que eu achei que eu ia ter, eu não estava tendo, né? Porque eu ficava o tempo todo ali estudando de madrugada, etc, né? Até tarde da noite. E, todo aquele sonho de operar da praia, né, igual eu coloquei nessa imagem aqui, estava muito distante para mim, né? Então eu tive que quebrar todos esses mitos ao longo dos anos, né? Então existe um certo padrão naqueles traders que fracassa, né? Eles não têm rotina, eles acham que o trade é loucura, você pode, hoje eu vou operar de qualquer jeito, hoje eu vou operar só à tarde. É, você tem que ter uma disciplina, você tem que ter uma rotina, né? Como um trabalho mesmo, né? O Van Tarp fala nesse livro aqui, no Super Trader, e nesse outro aqui também, o Trade Your Way to Financial Freedom, ele fala que você tem que encarar o trade como um negócio, né? Mesmo que não seja a sua fonte de renda principal, que seja só uma parte do seu trabalho, porque muita gente trabalha na CLT e opera, né? Então, mesmo que você não esteja vivendo exclusivamente do trade, você tem que encarar o trade como se fosse uma empresa. Então, se você não tiver rotina, não tiver disciplina, nada vai dar certo, né? Então, essa obsessão também por uma complexidade, né? Isso aqui foi muito perceptível no meu começo ali, né? Eu tinha uma certa obsessão de achar que eu tinha que entender tudo, né? Só que, na verdade, é aquela velha história. Igual a analogia da academia. Se você faz um feijão com arroz bem feito, você vai ter resultado, né? Esse gráfico aqui é muito interessante, que esse gráfico ele é chamado de efeito Dunning-Kruger, né? Que é uma coisa da psicologia comportamental. Para quem já leu aquele livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que é o cara que ganhou o Nobel é um psicólogo que ganhou o Nobel de Economia, né? Ele fala desse efeito aqui, o efeito Dunning-Kruger, né? Que a pessoa, no começo, ela acha que as coisas são muito fáceis, aí ela fica se achando o cara. Depois que ela começa a estudar, ela vê que o negócio é muito mais complexo do que ela imaginava. E aí vem a fase de frustração, onde você acha que você não sabe nada. E aí, com o tempo, você vai evoluindo e sente que você evoluiu ao longo do tempo. Mas o início, ele é muito característico isso aqui. Muita gente passa por isso, né? Começa achando que é muito fácil. Não, é só aprender um cruzamento de média. É só aprender um padrão de candlestick. Esse indicador aqui cruzou para compra, eu vou comprar. E aí você fica achando que é muito fácil. Depois que você estuda, você vê que o negócio é muito mais complexo do que parece. Aí você acha que você não sabe nada, e aí sim você evolui, né? Então, falta de clareza, ruído informacional, ou seja, muitos setups, muitos gurus, as pessoas acompanham vários professores, ficam tentando vários setups diferentes, né? Então, esse é um grande problema que muita gente enfrenta, que eu enfrentei também no começo, né? Eu tive que limpar muita coisa que eu estava aprendendo, né? A gente vive hoje num mundo com excesso de informação. Então, se a gente não filtrar aquilo que a gente aprende, a gente vai ter uma sobrecarga mental de tantas estratégias, tantos setups, tantas pessoas ensinando, cada pessoa falando uma coisa diferente, né? Uma pessoa fala que você tem que ser scalper, outra pessoa fala que day trade não funciona, outra fala que o que funciona é tape reading, é leitura de fluxo, e, cara, você precisa limpar um pouco isso, sabe? Limpar suas lentes, né, como se fosse um óculos ali, cara, tira um pouco de indicador da tela, analisa as coisas com um pouco mais de frieza, e não fica pulando de estratégia em estratégia, né? Então aqui eu peguei algumas frases que eu achei legal desses livros, né? Você pode ver aqui que, como eu mostrei, tem várias frases aqui que eu gostava de riscar, né? De marcar, às vezes eu marcava com lápis, aqui, por exemplo, né? Então eu fui colecionando algumas frases aqui que eu achava que fazia bastante sentido. E aí eu trouxe aqui para você, né? Por exemplo, no Reminiscências de um Especulador Financeiro, o Jesse Livermore fala, né, que os lucros não estão na compra ou na venda, eles estão na espera.
né? Eu já vi essa mesma frase aqui sendo atribuída a outras pessoas. Falam que essa frase é do Buffett, mas enfim, essa frase está nesse livro, né? O Jesse Livermore percebeu que os maiores ganhos vinham das posições que ele manteve, ou seja, que ele segurou o trade por mais tempo, não daquelas decisões rápidas, daqueles trades curtos. Ele ganhava dinheiro mesmo dos trades longos. A pressa de agir destrói boas operações. O Van Tarp no Super Trader fala que a paciência é uma habilidade treinável. Operar bem exige aceitar que nem todo dia é dia de operar. Eu costumo falar isso, né? Day trade não é daily trade. Né? Daily trade é aquela coisa, pô, vou operar todo dia. Né? Se você faz day trade, você não precisa operar todos os dias necessariamente, mas você tem que estar na frente da tela. Você tem que estar esperando a oportunidade. Mas não é todo dia que vai vir boas oportunidades, né? Então você não precisa ficar operando toda hora. Né? Então essas duas frases aqui dizem coisas relativamente parecidas, né? Aqui ele fala que você não precisa operar todos os dias, e aqui ele fala que os melhores lucros vieram das posições que ele segurou por mais tempo, né? No Market Wizards também tem essa frase, né? A maioria das pessoas não tem paciência para esperar o momento certo, elas querem dinheiro rápido, não resultados consistentes. Não lembro exatamente qual capítulo que foi essa frase, mas é uma frase que me marcou, e eu costumo anotar algumas, né? Eu coloco num arquivo ali num Google Docs, num arquivo no Word, fico anotando algumas frases e eu guardo, e aí depois de vários anos eu releio aquilo ali e coloco nessa apresentação, né? Então no Trading the Zone o Mark Douglas fala que os grandes traders amam perder, porque eles sabem que perder faz parte do jogo. Perder com controle de risco é parte de ganhar no longo prazo, né? Então o problema não é você errar, não é você levar um stop, né? O problema é você não aceitar o stop que você levou. Tá? Ele fala isso, tanto o Mark Douglas fala isso, quanto o Van Tarp também fala isso no livro. Um outro grande problema dos traders hoje são as expectativas irreais, né? O cara tem R$ 1.000 na conta e ele quer fazer 10 mil por mês. Cara, desculpa, não vai ter como, né? Outra coisa é o vício de dopamina, né? O vício de dopamina é aquela coisa de querer ficar clicando toda hora, né? O cara, na verdade, ele tá no mercado pelo jogo, não pelo resultado. Muitas pessoas são assim, né? Falta de clareza no método, influência de gurus que vendem grandes resultados, mas entregam fórmulas vazias. Isso é muito comum também, né? Então, os caras ficam mostrando boleta, mostra que fiz 50 mil hoje, fiz 30 mil hoje. Pô, é muito legal, atrai o iniciante, né? Ele chega pela ganância. Mas aí, às vezes, você vai fazer o curso do cara e ele te ensina aquelas coisas muito básicas, né? Então, eu particularmente tenho uma opinião de que existem coisas que são básicas no sentido de que são feijão com arroz e que elas precisam ser feitas, e existem coisas que são simplistas, são simplórias. Existe uma diferença muito grande entre simples e simplista. O simples é aquele feijão com arroz, é o que é o básico que funciona. O simplista é aquela coisa que é só uma formulazinha mágica ali, uma coisinha mastigada que na verdade é vazio, né? Então, tem aquela frase também do Leonardo da Vinci, né, que ele fala que a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação, né? Então, fazer o simples é sofisticado, desde que você entenda o todo, né? Então, você tem que ter um conhecimento grande para poder simplificar as coisas e fazer o feijão com arroz. Entende? Não é só aprender o fácil. Aprender o fácil não funciona, né? Porque se funcionasse, ninguém estaria nem assistindo esse conteúdo aqui, você estaria fazendo o fácil, não é mesmo? Então a gente sabe que fazer o fácil não funciona, mas você tem que entender o todo e simplificar. É aí que está a sofisticação do negócio, né? Você sabe operar, você só não consegue executar, né? Isso aqui é muito comum também. Então a pessoa aprende o suficiente, mas ela executa errado. Então, o que todo trader frustrado vive, né? Mudança constante de estratégia, fica mudando pulando de galho em galho. A sensação de que o mercado está contra ele, o mercado tá buscando meu stop, a corretora tá operando contra mim. Muita gente, cara, muita gente faz isso, fala isso. Principalmente o cara que é iniciante, né? Fala, pô, a corretora tá operando contra, a corretora tá buscando meu stop. A galera tem esses achismos, né? Eu não sei se você já viu alguém falar isso, mas eu já vi várias vezes, tá? As pessoas falando que a corretora ela quer que eu perca dinheiro, sabe? O mercado está contra mim. Cara, não é assim. O mercado, ele é um organismo vivo. O mercado, ele só existe, né?
Ele é feito de compradores e vendedores. Então não tem ninguém jogando contra você. É você que joga contra você, muitas vezes. Né? Outra coisa é o vício de dopamina, como eu falei, querer clicar toda hora, e falta de rotina, como eu falei também. Né? E como que a gente resolve isso? A gente resolve dessa forma. Você não precisa de mais um setup. Você precisa de um modelo mental. Não só um modelo mental, mas um modelo estratégico também, né? Mas a gente não vai falar daquele velho blá 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 de psicologia do trade. Eu até recomendo que você leia esse livro aqui, né, o Trading the Zone, que foi traduzido como Atitude Mental do Trader de Sucesso. Tem aquele Trader Vencedor também, do Mark Douglas, enfim. Recomendo que você leia, tá? Mas eu vou mastigar todos esses livros aqui para você. Então, se você não quiser ler, você não vai precisar ler. Tá? Então vamos para a parte 3 aqui agora, aprendendo com os grandes traders clássicos. Tá? Então, antigamente, na década de 80, 90, o mercado era desse jeito ali. Os caras operavam ali na roda ali, né, operando com o telefoninho na bolsa, as cotações ficavam escritas ali no quadro. O mercado era muito diferente de hoje, né, com pregão eletrônico, com plataforma, com home broker. Hoje em dia é tudo muito diferente, muito mais rápido, o mercado é muito mais dinâmico, tem muito mais conteúdo, é muito mais fácil de você operar, é muito mais fácil de você aprender. Então a barreira de entrada diminuiu muito. Antigamente você precisava ter muito dinheiro, você precisava estar no meio desses caras aqui para você operar. Hoje em dia não, hoje em dia com R$1.000 na conta, você já consegue, R$100 na conta, você já consegue operar. Né? Então, você acha que o mercado hoje é igual àquela época? Claro que não, né? Ele mudou muito. O mercado definitivamente não é o mesmo. Muitos vendedores de curso continuam ensinando coisas que não funcionam mais, mas existem coisas que são atemporais. E é justamente o que a gente vai falar mais para frente, tá? Os gráficos, eles são sempre os mesmos, né? Esse gráfico aqui é um gráfico do índice Dow Jones na década de 70, há 50 anos atrás. Olha como é que esse gráfico não é muito diferente dos gráficos de hoje. Né? A gente consegue ver pivô, média móvel, né? A gente vê aqui um topo mais baixo, né? Aqui um pivô de baixa, aqui uma barra de ignição. A gente consegue ver várias coisas aqui que são iguais nos gráficos hoje. Então, se você pegar um gráfico de 60 minutos, ou de um dia, ou semanal, gráfico mensal, eles são parecidos, né? Então, existe coisas que que funcionam em todos os contextos, né? Como, por exemplo, tendências, seguir tendências, esse tipo de coisa, né? Então aqui, ó, isso aqui é uma imagem do Jesse Livermore no livro, né, no caderninho dele, né? Isso aqui da década de 20, tá? Onde ele mostrava que ele desenhava os gráficos na mão, né? Então ele mostrava as reações do mercado ali, como se fosse uma análise técnica rudimentar ali naquela época, né? Porque não tinha gráfico para o cara ler, né? Ele tinha que desenhar na mão os gráficos, né? Aqui ele mostra, né, os pivôs, as consolidações, né? Então esse gráfico aqui é um desenho que o cara fazia 100 anos atrás, né? Então hoje, graças a Deus, graças à tecnologia também, você tem uma evolução muito grande, né? Você pode operar de qualquer lugar. Né? Então as coisas facilitaram muito, né? Se os padrões são os mesmos, o que mudou? Né? Porque aqui você pega esse gráfico de 50 anos atrás, ó, os padrões são os mesmos, né? Você tem pivô aqui, tem várias coisas. Tem média móvel, tem um topo duplo na média, tem uma bandeirinha de alta, né? Rompimento, bandeira de alta, rompimento. Então tem várias coisas que são iguais, né? Então, se os padrões são os mesmos, o que mudou? É claro que a liquidez do mercado mudou, a complexidade das plataformas, os robôs de alta frequência, né? Os HFTs, o RLP, tem várias coisas que mudaram, né? Uma série de coisas mudou, mas certas coisas são atemporais. Tendências são atemporais, por exemplo. Né? Aqui um livro de não sei quando, década de 50, talvez. Não, antes, né? 1934, né? Mostrando o gráfico aqui da Bolsa Americana em 1930. Aqui o cara já tem, pô, a banda de Bollinger aqui, né? Média móvel, consolidação. Tá vendo como é que os gráficos eles não mudaram? Né? O que mudou foi o funcionamento do mercado. Mas as tendências, os padrões gráficos, eles continuam iguais. Para tudo! Tô fazendo uma breve interrupção do seu vídeo para te deixar um recado rápido, tá? Eu gravei uma aula de mais de 3 horas, onde eu mostro como que os principais traders do mundo pensam e operam, tá?
Então, esse vídeo que você está assistindo nesse momento é um pedaço dessa aula de mais de 3 horas, tá? Então, se você quiser assistir a aula completa, vai no link aqui na descrição. Essa aula está sendo vendida por um preço absolutamente ridículo, tá? É menos do que uma pizza, menos do que um PF, menos do que um hambúrguer na esquina, um cachorro quente, enfim. Um valor muito baixo que eu tenho até vergonha de falar aqui. Então vai no link que está aqui na descrição do vídeo se você quiser continuar assistindo esse vídeo, beleza? Então são 3 horas de conteúdo por um valor extremamente simbólico. Confere aqui na descrição desse vídeo. Valeu!